Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a atuação do cirurgião dentista na estratégia de saúde da família, tá? Então a estratégia da saúde da família aí, ela veio para revolucionar, né, a questão do atendimento em saúde pública. Então a gente não tem, obviamente, em todas as localidades as equipes, né, de saúde da família, mas ela é uma estratégia que é priorizada aí pelo Ministério da Saúde, tá? Então, ela é muito importante. E a gente vai entender aí alguns conceitos básicos, né? Um pouquinho, né? Do que é essa estratégia da saúde, tá? Então, ela começou lá atrás, em 1991, né? Com o programa Agente Comunitário, tá? Então, o PACS, né? O programa de Agentes Comunitários aí, eles vieram, né? Para se tentar aí uma redução de mortalidade infantil e materna, né? Para chegar até as áreas mais pobres, estender a cobertura de saúde de uma forma geral. Tá, então, os agentes comunitários eles iam até as residências, faziam os levantamentos, né, sobre as problemáticas dessas populações, faziam os cadastramentos, né, e conseguiam, desta forma, ter uma abrangência maior, ter um contato maior com as pessoas, entendendo melhor a problemática que acontecia. Tá? Em 1994, então, a gente teve a regulamentação aí do Programa Saúde da Família, tá? Pelo Documento Brasil, né, um novo modelo aí de atenção primária. Então, a partir daí, a gente começou a ter realmente a formulação dessas equipes, tá? Então, normalmente uma equipe de saúde da família aí, ela vai atender aí 3.000 pessoas, podendo chegar até 4.000, dependendo de como é a região, tá? E aí a gente teve a reorganização, então, da prática de atenção à saúde, substituição daquele modelo tradicional que a gente tinha anteriormente, né? Levando a saúde até as famílias, melhorando a qualidade de vida dos brasileiros. Então, na realidade, a saúde da família ela faz mais do que um levantamento só da problemática em termos de incômodo, dor, né, de doenças, mas sim do contexto social todo dessas famílias. Então, onde elas habitam, como que é a rede de saneamento básico, né? Como que é a inter-relação entre essas famílias, como que é a moradia, né? O que pode estar causando. Então, às vezes um emprego noturno, está numa região que tem presídios, lixões, esse tipo de coisa. Tudo isso passou a ser considerado aí quando a gente considerava a saúde das pessoas, tá? Então, a estratégia da família aí, é importante a gente guardar essa portaria de 648, de 28 de março de 2006, tá? Onde ela foi estabelecida como estratégia prioritária para a reorganização da atenção básica no Brasil, né? Então, ela vai possibilitar então, acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade, a universalização, a descentralização, né, integralidade e participação da comunidade. Então, os tratamentos, as abordagens, elas são universais, é para todo mundo, isso é para toda a população, independente de etnia, de classe social, né? Todo mundo tem direito a isso. Ela é descentralizada, então se a gente pensar nas esferas do poder aí municipal, estadual e federal, né? A gente tem uma autonomia maior aí do município para estabelecer o que é prioridade para ele. A integralidade, então tem que atender a pessoa desde a rede primária aí até um atendimento de maior complexidade, tá? Então, se ele precisa de uma cirurgia para remoção de um câncer, uma quimioterapia, isso tem que chegar. Então, não é só ir lá para atender uma gripe, um problema mais simples que ele tem numa unidade básica, mas sim ter a integralidade do atendimento. E, obviamente, a participação da comunidade, que é uma característica muito grande aí do SUS, tá? Então, a gente tem conselhos de saúde, os conselhos gestores das unidades de saúde também, né, e tudo isso trabalhando em prol aí da comunidade, né, e das demandas que essa sociedade necessita. Tá? Então, a característica aí do processo de trabalho, né, o principal é manter atualizado o cadastramento das famílias, né, das pessoas aí, para que a gente analise a situação de saúde das pessoas. Hoje, com o programa Previne Brasil, que é um programa de financiamento que a gente está tendo, a gente tem que ter uma ficha individual, então realmente hoje o financiamento é feito pelo que está cadastrado de forma correta no sistema. Tá? Então nunca foi tão importante aí um cadastramento correto das pessoas, né, dentro do Ministério da Saúde, dentro da saúde pública, tá? Realmente é relacionado aí com o financiamento, tá? Então, definir também o território de atuação, mapear, né, reconhecer a área districta. Então, de repente, vou mapear, vou dividir a região em microáreas, né? Então, pego uma região maior, divido em algumas equipes, né, devido a esse atendimento, considerando a fragilidade da região. Olha, tem uma favela, né, então a gente precisa de uma atenção maior, por exemplo. Tá? Fazer o diagnóstico, a programação e a implementação das atividades, né, considerando esses critérios de risco à saúde também. Tá? Então, todo esse levantamento, tudo isso que a gente faz, ele vai nos dar dados, né, para que a gente
implementar as atividades, verificar o que é necessário, né, dentro daquela comunidade quando a gente considera o risco. Tá? Então a gente tem aí a prática do cuidado familiar ampliado. Tá? Então realmente é necessário que essas equipes discutam a situação familiar. Tá? Então a gente vai ter N casos, N problemas acontecendo e às vezes tem uma origem dentro da própria família. Tá? O que acontece ali, tem a questão de violência, tem várias questões aí que a gente precisa considerar. Tá? Então às vezes tem um filho que é usuário de droga, tem um filho que tem algum problema mental, né, que tem alguma outra alteração, né, e isso vai trazer um transtorno para a família, né? E a gente trata, na realidade, a família como um todo e verifica isso de uma forma mais abrangente. Tá? Então, o trabalho é interdisciplinar, é um trabalho em equipe. Então, as equipes, a gente tem enfermeiros, tem os médicos, né? Tem técnicos de enfermagem, a gente pode ter associado aí os dentistas, auxiliar de saúde bucal, né? E a gente promove, então, desenvolve ações que vai realmente tá procurando essas pessoas, né, verificando essas ações, às vezes envolvendo também a comunidade, né, aquilo que a gente tem de bom na comunidade, então os espaços que a gente tem, se a gente tem praças, se a gente tem área de lazer, tudo isso também influencia a saúde de uma comunidade e isso também é avaliado por essas equipes de saúde da família. Tá? A valorizar, né, os saberes e práticas, né, numa perspectiva de abordagem integral e resolutiva, né, a gente tem hoje a gente tem as práticas integrativas e complementares também, então a gente usa outros recursos além da medicina tradicional aí para melhorar a condição das famílias também, né, promover aí, estimular, né, a comunidade ao controle social, a planejar, né, executar as ações também, né, acompanhar, avaliar essas ações implementadas também. Então a comunidade ela consegue falar o que ela quer. Tá? Então a gente precisa de uma nova equipe, a gente precisa de um posto maior, a gente precisa de mais médico. Tá? Então existe esse espaço e a comunidade ela tem que ser encorajada a fazer isso. Tá? Mas começa basicamente com atendimento aí, das famílias, né, nessas áreas aí de maior necessidade. Tá? E o dentista nesse contexto? Tá? Nesse contexto, o dentista ele vai realizar o seu diagnóstico, tá? Ele vai visitar essas famílias também, ele vai ter contato com essas pessoas também e ele vai traçar esse perfil epidemiológico da comunidade, tá? Para programar, para planejar, né, as ações que ele vai tomar em relação à saúde bucal. Tá? Então ele vai atender toda a região aí, né? Onde ele está atrelado, mas ele vai estar traçando estratégias também, ele vai estar discutindo com outros profissionais da equipe, né, qual o melhor tratamento, qual a melhor abordagem, né, às vezes um problema que ele está visualizando ali, né, uma doença crônica, alguma coisa que às vezes não foi bem diagnosticado, né, e isso vai ser levado para a equipe para que a gente tenha o tratamento, né, o melhor possível aí para aquela determinada pessoa, tá? Então, por atender, a gente compreende aí promover, proteger a saúde bucal, prevenir agravos, realizar diagnóstico, tratar, acompanhar, reabilitar, né, manter a saúde bucal dos indivíduos, famílias e grupos específicos. Tá? Então, o dentista ele tem que realmente tomar posse, né, de todas essas atribuições que ele tem, né, para executar o melhor trabalho possível para cada pessoa, para cada família, né, para cada criança dentro desse contexto também. Tá? E, além disso, ele vai realizar os procedimentos clínicos da atenção básica, tá? Então, atender urgência, pequenas cirurgias ambulatoriais, procedimentos aí, relacionados à instalação de próteses dentárias e alimentares, tá? Então, algumas próteses fixas, removíveis, principalmente, tá? Obviamente, ao nível público, normalmente a gente não tem próteses mais complexas, mas a gente tem que trabalhar para essa reabilitação. Então, o dentista, ele trabalha nesse conceito também, mesmo nas equipes de saúde da família, tá? Ele vai coordenar, vai participar de ações coletivas, tá? Para promoção de saúde, para prevenção de doença bucal, vai acompanhar, desenvolver atividades também, né, com os demais membros da equipe, né, para integrar a saúde de forma interdisciplinar. Então, como eu havia mencionado para vocês, tem a questão das doenças sistêmicas, das interferências, de fatores psicológicos, né, de vários fatores comportamentais também que vão influenciar a saúde bucal e a saúde geral da pessoa. Então, a estratégia da saúde da família, na realidade, ela vem justamente para atender essa questão da integralidade. Se eu tiver que dar um destaque para vocês em relação a isso, é justamente essa integralidade, essa questão da multidisciplinaridade, né, do atendimento dessas equipes e o fato delas conseguirem chegar mais próximas da comunidade. Então a gente estabeleceu um vínculo melhor, né, um atendimento mais apropriado aí dessas pessoas, né,
com uma visão realmente muito maior e mais abrangente dos problemas. Tá? E a gente tem também a função aí, né, de supervisionar o trabalho técnico, direcionar esse trabalho também, tá? Da técnica de saúde bucal, da TSB ou da SB, do auxiliar em saúde bucal. Tá? Então o dentista ele tem várias atribuições, né, ao contrário do que a gente imagina, né? Porque muito se fala da atuação do médico, né, da atuação do enfermeiro, lógico, eles são essenciais, eles são fundamentais nessas equipes, mas a saúde, ela passa pela boca também. Então, a atuação do cirurgião dentista, ela é fundamental e só por meio dela que a gente consegue realmente um atendimento adequado, abrangente o suficiente, tá? E que traga melhorias nesse sentido, tá? Então, ações de saúde bucal, a gente pode estar cadastrando os usuários também, né, programando aí, planejando as ações das demais áreas de atenção também da estratégia de saúde da família, né, verificar a questão da alimentação, né, dos sistemas de informação específicos que a gente tem, porque a gente tem esses dados, né, os dados das pessoas em relação à cárie dentária, doença periodontal, outras alterações bucais, mas a gente precisa estar alimentando isso, tá? É a partir disso que a gente consegue realmente fazer análises disso. Tá? A gente participa do processo de planejamento, acompanhamento, avaliação, né, das ações que são desenvolvidas na área de abrangência, né, e desenvolvimento de ações também intersetoriais. Tá? Então, o dentista tem muitas atribuições, é importante a gente conhecer, né, as ESFs, as Estratégias de Saúde da Família, né, porque é um programa realmente que foi inovador. Hoje, né, se preconiza muito na questão do Ministério que, teoricamente, tudo deveria ser, né, a partir da estratégia de saúde da família, né? Às vezes a gente não consegue, porque as equipes têm que ser equipes de 40 horas, então todos os profissionais, incluindo o profissional médico, né, teria que ter 40 horas dentro do setor público, então não é tão fácil essa formulação dessas equipes, mas seria o ideal, né, pela forma de atendimento e esse fator social todo envolvido. Bom, pessoal, é isso, espero que fiquem todos bem, tá? E consultem o material aí para mais informações.